Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Simples Como Ele. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes eu quero pedir um favor. Curta esse vídeo, compartilhe, encaminhe para os seus familiares para que a palavra de Deus vá cada vez mais longe. E chega de falar e bora para a palavra. Lucas 7,36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse à sua casa. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorou, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas, e enxugava com os seus cabelos, e beijava os seus pés, e ungia-os com unguento. Quando o fariseu viu isso, falou consigo, dizendo: se este fosse um profeta, bem saberia com quem a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, disse-lhe Jesus: Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele disse: diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos. Diz para mim, qual deles o amava mais? Simão respondendo: tenho para mim que é aquele quem a mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta mulher rogou-lhe aos meus pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas essa mulher, desde que eu entrei, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso, digo-te, que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até os pecados perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. A palavra de Deus em Lucas 7,36 está falando o que para nós? Ela está contando uma história de uma pecadora, de uma mulher que entrou na casa desse fariseu. Jesus andava cheio de pessoas. Esse fariseu, a Bíblia fala que importunou ele para que fosse jantar ou comer na casa dele. E o que acontece? Essa pecadora fica sabendo. E ela vai, ela entra na casa do fariseu. Aqui eu já vejo uma grande entrega nessa mulher. Primeiro, se ela não era nem convidada para entrar, o que ela estava fazendo lá? Ela era uma mulher, ela era uma pecadora. O que ela foi se misturar no meio daqueles que se diziam ser santos, ser pessoas que representavam que representavam a palavra de Deus, que representavam o ministério de Deus naquela época. E ela era uma pecadora. Como eu já falei em outros vídeos, mulheres naquela época serviam o quê? Para cozinhar, para servir homens. Só um machismo, vamos dizer assim, que existia da época, da cultura da época. E essa mulher, simplesmente, o que ela faz? Ela é desafiada, ela sabe que o Senhor Jesus está ali, ela com certeza já tinha ouvido rumores de que ele cura, de que ele salva, e ela estava cansada daquela vida que ela estava vivendo de pecado. E ela entra na casa desse fariseu, ela se desafia, ela poderia muito bem ser morta pela atitude que ela estava fazendo, e ela não liga para nada disso. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, uma entrega de uma mulher que simplesmente entrou na casa desse fariseu e foi até os pés de Jesus, e ali ela começa a chorar, ela começa a se derramar, ela começa a entrar cada vez mais num relacionamento com o Senhor, tocando os pés dele. Aqui é outra coisa, ela toca um homem santo. Essas mulheres pecadoras, homens pecadores, não podiam tocar em quem era santo. Era algo errado da cultura daquela época. E Jesus, com seu amor, com a sua sabedoria de Deus, pega e deixa aquela mulher continuar fazendo o que ela veio para fazer. E o mais engraçado ali é que não tem um diálogo entre Jesus e a mulher. Jesus não pergunta nada para ela, pelo menos a Bíblia não afirma isso para nós. Simplesmente aquela mulher, ela se derrama, ela começa a chorar, ela começa num arrependimento. Sabe o que mais me impressiona nesse texto? É que essa mulher se arrependeu sem precisar dizer uma palavra. Ela tinha um coração quebrantado, um coração contrito na presença de Deus, ali na presença do Senhor Jesus. E ela chora, ela se derrama, ela pega esse unguento, isso era algo caro.
né? Para uma pessoa normal ali, vamos dizer, ela tinha que trabalhar muito para conseguir. Umas outras palavras de Jesus do Evangelho diz de uma outra mulher que simplesmente jogou um outro líquido em Jesus. E esse Jesus, a palavra de Deus fala que era muito. E esse Jesus não, desculpa. Esse líquido que ela joga sobre Jesus, a palavra de Deus fala que era muito caro, então ela tinha que trabalhar o ano inteiro para conseguir. Agora o alabastro, eu não sei o valor exatamente, e isso também não importa, mas sim ela jogou isso aos pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus ali, e simplesmente ela se derramou na presença de Deus ali, com todo esse amor que ela entregou para ele. Ela foi curada emocionalmente, ela foi remida dos seus pecados sem precisar dizer uma única palavra. E após isso, o que acontece? Esse fariseu começa a questionar. Poxa vida, se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora, que essa mulher tem todos esses pecados, não deixaria nem tocar nele. Aí Jesus vem com um ensinamento maravilhoso. Vem com um ensinamento maravilhoso dizendo assim, ó, você vê essa mulher, Simão, você vê essa mulher, fariseu, ela muito foi perdoada. E ele conta a história de dois homens, né? Um devia mais, o outro devia menos, como a gente leu. E o que devia mais se sentiu mais perdoado do que aquele que devia menos. O que Jesus estava querendo ensinar? Que aqueles homens que estavam ali convivendo com Jesus não se arrependiam, não tinham um coração arrependido para chegar ao ponto de se derramar e falar: me perdoa, Senhor, eu estou aqui arrependido do meu coração. E sim, aquela mulher que tinha muitos pecados se arrependeu. Quem muito amou, quem muito foi perdoado, muito foi amado. Sabe, nosso coração, que nós precisamos entender uma coisa. Nós sim temos pecados, somos pecadores e muito nós devemos amar o Senhor. Nós devemos fazer como essa mulher, se entregar aos pés do Senhor com tudo o que nós temos. Ela não ligou para que ela pudesse morrer, ela não ligou para que ela gastou tudo que ela tinha para entregar naquele vaso, e ela não ligou de ter entrado naquele local e se ajoelhado aos pés de Jesus e chorado, arrependida de todos os pecados que ela teve. Nós possamos cada vez mais entrar na presença de Deus com os nossos pecados, não nos achar melhor do que os outros, porque você não é melhor do que ninguém. Você, uma coisa eu posso dizer, você é filho, você é filha e você precisa estar aos pés de Jesus cada vez mais, se entregar a Ele. E por último, Jesus Cristo pega e perdoa os pecados dela. E o questionamento daqueles homens vem: quem é esse que até os pecados está perdoando? Sabe, ele sim é o único que pode te perdoar, ele é o único que pode, sabe, derramar do amor dele sobre você. E você cada vez mais vai aprender que o caminho correto para que possa ter uma vida com ele é uma intimidade, é um relacionamento com o Senhor. Então não perca seu tempo, sabe? Não perca seu tempo, não perca sua juventude sem adorar a Deus, sem cultuar Ele, sem ir para a presença de Deus. Eu acredito muito num processo do Senhor na nossa vida e de uma restauração de dentro para fora, assim como foi na vida dessa mulher. Ela simplesmente se ajoelhou, começou a chorar, começou a se derramar e no interior dela, de dentro para fora, do tanto que ela chorava, ela se arrependia. A palavra de Deus para nós hoje nos fala: se arrependa, se achegue para a presença de Deus, se achegue aos pés dele. Como que eu faço isso, Cleverson? Você faz de uma forma muito simples, simplesmente se ajoelhando, andando, colocando em pé com esse coração, sabe, arrependido de todos os nossos pecados. A gente fala muitas vezes: nossa, mas eu não peco, eu tenho, né, eu sou uma pessoa boa. Sabe, você não é uma pessoa boa, o coração do homem é enganoso. Então, o que eu falo para você? Você tem pecado sim, nenhum homem é justo, somente o Senhor é justo. E que a gente possa se arrepender cada vez mais dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas e se prostrar cada vez mais aos pés de Jesus. Fique em paz, que o Senhor te abençoe, que Ele possa cada vez mais estar derramando do amor dele sobre nós e que a gente possa ter esse coração aquebrantado e contrito da presença de Deus e arrependido cada vez mais. Em nome de Jesus. Deus abençoe.